Sem aviso, Banda havia declarado que levaria Hiroshi e Mei sob sua custódia. Narumi imediatamente começou a expressar suas objeções, como seria de esperar de qualquer mãe. Mas Amemiya acenou. É a situação aquilo ruim? E ele perguntou a Banda em silêncio. Sim, disse Banda. Acho que você terá uma ideia de quão ruim é se der uma olhada usando um dos dispositivos nesta instalação. Existe um disponível? Let's usa um dos dispositivos móveis Moria e os outros, então, disse Ival. IOM certo de que bloquearam as suas próprias comunicações. Got it. Ele pegou um dispositivo móvel de um de seus cadáveres, que milagrosamente não havia sido destruído durante a batalha, e começou a tocar em sua tela para acessar a internet e olhar para as notícias. O que é isto? O Rikudou também fez outra coisa, ele murmurou. Na tela de Devicetilites, eles podiam ver a parte desta instalação subterrânea que estava acima do solo. Mas isso mudou consideravelmente desde que Ival e os outros Braver se infiltraram. Toda a terra ao redor da instalação havia sido queimada e, em meio à fumaça, uma enorme cúpula branca havia sido construída ao redor da instalação. A superfície desta cúpula tinha um número incontável de olhos e bocas, e estava pulsando ameaçadoramente. A notícia estava relatando que Sergei Dalla havia tomado o controle sobre o governo dos Estados Federais através de um golpe de Estado e declarou-se o novo presidente, e que ele estava proclamando, visto é Deus. Os líderes dos vários grupos que adoravam a oitava orientação, que se abstinham de protestar contra os Bravers nos últimos anos, se reuniram para fazer uma declaração. Declararam que a proclamação do presidente Sergei Dalla está correta. Ele é o deus da morte, aquele que é adorado por Plutão, nossa deusa. Ele é o Undiad. Mas havia muitos outros artigos sobre este incidente com títulos como A monstruosidade criada pelos experimentos mágicos da Federação Nórdica, ou possivelmente uma nova arma desenvolvida pela República Chinesa que saiu do controle ou Johnny Yamalka, um alienígena que chegou do espaço sideral. Parecia que as declarações de Sergei, que tinha acabado de se tornar presidente através da realização de um golpe de Estado em um país democrático, e a oitava orientação, que a maior parte do mundo considerava como um culto, eram completamente confiáveis. Mas porque os Estados Federais eram a única nação que havia anunciado sua posição oficial, e porque os meios de comunicação de massa estavam publicando todos os tipos de artigos, porque eles estavam tão perplexos com esses eventos quanto o público, a desinformação estava sendo espalhada ao lado da verdade. Era difícil imaginar que este mundo tivesse agências de investigação ou jornalistas capazes de discernir a verdade por conta própria, por isso era de se esperar que a desinformação se espalhasse. E simplesmente olhar para imagens da alma de Vandaleuetas estava a causar todos os tipos de sintomas, e as pessoas estavam a desmaiar, a experimentar alucinações visuais e auditivas, ou a mostrar de repente um comportamento louco. O caos estava se espalhando silenciosamente. O fato de que ainda não havia histeria em massa foi porque a alma de Vandaleuetas estava simplesmente permanecendo no lugar, não representava nenhuma ameaça para ninguém além dos soldados da Federação Nórdica e da República Chinesa que o estavam atacando. Havia também o fato de que muitos governos e organizações estavam atualmente efetivamente paralisados por razões que não estavam relacionadas a Vandalieu, então as coisas poderiam ficar muito mais caóticas do que isso. Se o mundo descobrisse que os cadáveres dos presidentes desaparecidos, políticos proeminentes, chefes de organizações importantes, e diretores de grandes empresas de mídia estavam dentro da instalação subterrânea diretamente abaixo da alma de Vandaleuetas, as coisas teriam se tornado ainda mais caóticas. O que é suposto fazermos sobre isto? Está sendo relatado que a República Chinesa e a Federação Nórdica estão prestes a tomar medidas militares, disse Ival. É suposto lutarmos contra esta coisa a seguir, disse Derek. Espere, Ival, Derek. Tenho a certeza que este é o corpo principal de Banda, Vandalieu. Lembro-me de vê-lo nos meus sonhos, disse Joseph. Você está falando sério? Ival e Derek gritaram simultaneamente. Ele está correto, disse Banda. Ivy espalhou-me por esta instalação para suprimir as ondas de choque da morte de Rikudoichis, por isso, por favor, lute comigo. Se você abrir um buraco, as ondas de choque restantes da morte vazarão. Ival e Derek acenaram apressadamente com a cabeça.
Enquanto isso, as crianças estavam calmas. Então essa coisa está contigo, Banda. O Ichio não brilha como você estava quando eu o vi, mas você parece semelhante, disse Hiroshi. Banda, você está nessa grande coisa redonda? Você tem muitas bocas. Deve ser difícil escovar todos esses dentes, disse Mei. Como esperado, parecia que havia uma diferença significativa nas reações e impacto mental, dependendo se alguém já havia recebido influência de Vandaliolitis ou não. Tu tinhas razão. Não faço ideia de como é que o Veilitre deveria controlar esta situação, disse a Memia. Se os presidentes desaparecidos ainda estivessem vivos. Infelizmente, todos eles estão mortos, Banda informou. Esses caras estão flutuando ao seu redor, você sabe, disse Mei. Eu vejo. Infelizmente, podemos ter espíritos a testemunhar no banco de testemunhas, disse a Memia com um sorriso amargo, verdadeiramente perdido. A situação estava tão fora de controle que colocá-la sob controle estava além da capacidade dele e dos Bravers restantes. Os Bravers eram uma organização mundialmente conhecida e tinham considerável popularidade entre as pessoas que os conheciam como heróis, mas eram uma organização internacional que pertencia a qualquer nação. Eles receberam pedidos de todo o mundo e os aceitaram como missões. Portanto, a organização não tinha qualquer poder. É claro que, como uma organização internacional, eles tinham conexões com políticos e militares importantes em todo o mundo, mas essas conexões tinham sido gerenciadas por Rikudou, que não era uma organização internacional, o culpado por trás de todo esse fiasco. A maioria dos políticos e militares com os quais os Bravers tinham ligações eram seus colaboradores. Em circunstâncias normais, a voz de Amemiya seria bastante influente, já que ele era o líder dos Bravers, mas dado que um de seus próprios amigos íntimos tinha sido o cérebro por trás desses eventos, controlar a situação seria difícil para ele. Se apenas tivéssemos pelo menos um contato em que eu pudesse confiar, Amemiya lamentou. Isso é impossível agora, não é? Quero dizer, quase todos os líderes de todas as nações importantes morreram, disse Ival. Ninguém vai confiar em nós agora. Há-me certeza que o presidente Sergei Dalen iria ajudá-lo, disse Banda. Há-me certeza de que ele será capaz de fazer parte do trabalho pesado, dado que ele chegou ao poder através de um golpe de Estado. Foi apenas Amemiya, mas também Joseph e Nanamori, que ficaram surpresos com essa sugestão. Afinal, nenhum deles sabia que Sergei era um adorador secreto da oitava orientação, e mesmo que eles soubessem, eles estavam familiarizados anteriormente, então, eles não tinham ideia se seriam capazes de confiar nele nessas circunstâncias ou não. E não havia nenhuma maneira possível de que Banda, que estava ligada a Mei, tivesse qualquer conexão com Sergei, um soldado dos Estados Federais. Mas Banda estava falando sobre Sergei como se ele fosse um velho amigo. Pode ser. Conheceste-o nos teus sonhos, tal como nós? Perguntou Mari. Bem, você não está errado sobre isso, mas, Banda disse ambiguamente. Ele queria admitir que uma parte dele se tornará parte do Deus de origem. Como parte dele era parte do Deus de origem, Banda sabia o que o presidente Sergei Dalen estava pensando atualmente e sabia tudo o que via e ouvia. Banda, ou melhor, Vandaliel, não sabia de mais nada, mas ele poderia dizer que Sergei seria capaz de ajudar os Bravers. E ver. Então os Letilitis pedem ao novo presidente para nos ajudar, Amemiya disse. E se investigarmos esta instalação, tenho a certeza que encontraremos registros das coisas que o Rikudou e os seus subordinados fizeram e os dados das suas experiências. Eles provavelmente estavam a pensar em encobrir as provas no caso de terem sido derrotados, e deviam ter tido tempo para isso. Na verdade, foi a Federação Nórdica e a República Chinesa que pretenderam fazer com que toda a instalação se autodestruísse para enterrar as provas, mas parece que falharam. Então agora, eles lançaram os seus exércitos e estão a tentar atacar a instalação enquanto falamos, disse Banda. O quê? Exclamou Narumi. Então precisamos sair de... Don't preocupe-se muito com isso. Eu trato das coisas do lado de fora. Mais importante ainda, os Letilitis voltam ao tópico de discussão anterior, disse Banda. Sendo informado de que eles estavam sob ataque pelos exércitos de duas grandes nações, mas também que não havia necessidade de se preocupar, Narumi piscou em confusão.
Mas a força de presença de Vandalio e Litis ou Lilitis aumentou ao ponto em que realmente não havia necessidade de preocupação. Quando não era nada mais do que a sua alma Bimbodied, fazer qualquer movimento na Origin causou-lhe fadiga mental. Mas agora, uma parte dele se tornou parte do Deus de origem. Vandaliel era um ser que pertencia a outro mundo, mas, ao mesmo tempo, ele também era um ser deste mundo. Assim, ele tornou-se capaz de Bimbodiel sua alma mais fortemente do que antes. Embora ele ainda estivesse tão estável quanto quando seu corpo e alma estavam unidos, ele agora podia exercer seu poder tão livremente quanto Banda. Então, Yoilitre vai levar Mei Hiroshi aos seus cuidados, juntamente com Bokoro e os outros sujeitos experimentais, e as vítimas que foram raptadas. Onde exatamente você planeja mantê-los? Perguntou Amemiya. Espere. Por que é que isto significa que tem de tomar Mei Hiroshi? Exigiu Narumi, chocado que seu marido estava disposto a permitir que isso acontecesse. O incidente acabou, e parece que o Veilitul será capaz de controlar a situação, por isso? Narumi, mesmo com a cooperação do presidente Litis, não sabe quanto tempo levará para controlar a situação. Vai ser apenas 1 mês ou 2. Será difícil para nós mantermos Hiroshi e Mei seguros durante esse período por conta própria, Amemiya disse calmamente. Os estados federais são poderosos, mas não ao ponto de poderem afastar todas as outras nações de uma só vez. Nós sabemos se as coisas vão acabar pacificamente com a Federação Nórdica e a República Chinesa, e nós também sabemos que postura os outros países tomarão. Afinal, os líderes da maioria das nações desenvolvidas eram cúmplices de Riku Douroiti, e eles agora estão mortos. Mesmo que a verdade fosse revelada aos cidadãos de todas as nações, ou mesmo se fosse, o caos continuaria por muito tempo. Era até possível que esse incidente causasse uma segunda guerra mundial na origem. E nós Bravers também estamos numa posição precária, Amemiya continuou. Se fossemos soldados ou políticos comuns, poderíamos aceitar a responsabilidade demitindo-nos ou indo para a prisão, mas Iveletre é um pouco especial depois de tudo. Foram os Bravers que resolveram este incidente, mas também foram os Bravers que estiveram por trás dele e embora isso tenha tornado os crimes dos políticos que tinham ficado do lado de Rikudou menos significativos. Mas era possível que alguns países conduzissem uma ofensa total no Braversco em nome da autoproteção e da realização da justiça. Se os Bravers fossem qualquer outra organização internacional, Amemiya simplesmente precisaria assumir a responsabilidade, mas, e mesmo que ele renunciasse, ele não poderia deixar o cargo, ele possuía habilidades que até mesmo nações poderosas precisariam ser cautelosas. Na verdade, seria ainda mais inconveniente se ele não fosse mais parte da organização, pois ele seria livre para fazer o que quisesse. E mesmo que houvesse maneiras de selar uma habilidade individual de usar magia, não havia como selar habilidades semelhantes a trapaças. E mais cedo ou mais tarde, o mundo vai descobrir que Mei possui o atributo de morte mana, Amemiya acrescentou. Uma vez que isso aconteça, com certeza haverá pessoas de todo o mundo que virão depois dela, e ambas as pessoas que querem adquirir o poder do atributo morte para si mesmas, e pessoas que acreditam que o atributo morte é tão perigoso que qualquer pessoa relacionada com ele deve ser apagada da existência. Embora Amemiya soubesse disso, os estados federais já estavam cientes de Mei. Sergei pretendia criar uma instalação para mantê-la segura, mas já era impossível para ela viver uma vida comum. Assim, se Banda foi capaz de fornecer um lugar onde Mei e Hiroshi poderiam viver com segurança, então era uma opção que precisava ser considerada. Mais ainda, disse Narumi. Ela entendeu o que Amemiya estava dizendo, mas parecia que ela ainda achava emocionalmente difícil aceitar. Mama, Mei murmurou ansiosamente, sentindo uma alteração no comportamento dos Narumioli. Hiroshi também parecia incerto. Banda ficou sem escolha. Parece que Mekunilits Mama está entendendo mal as coisas e Aime não vai adotar Hiroshi e Mekun. Aime só vai cuidar deles. Ilitleo até mesmo certifique-se de que você pode visitar, disse ele. Realmente, disse Narumi. Yes, realmente. Mekun e Hiroshi sendo separados de seus pais seriam bons para eles, afinal. As visitas diárias são impossíveis, mas... Hiroitleo fez algum esforço para que você possa vê-las uma vez por mês, Banda decidiu.
E uma vez que as coisas se acalmaram o suficiente para me conviver aqui com segurança, Ilitleo devolve-as a você. Narumi parecia ter assumido que Banda levaria Mei e Hiroshi para algum lugar longe, a atenção visivelmente deixou seus ombros quando ouviu sua promessa de visitas mensais. Estás a falar a sério? Existe realmente um lugar onde países e organizações em todo o mundo nunca podem alcançá-los, mas ainda podemos visitar uma vez por mês? Amemiya perguntou em descrença. Derro não tem como um lugar tão conveniente existir. Eu simplesmente tenho que fazer o esforço para permitir que vocês se vejam, disse Banda. Mas em vez de entrar em mais detalhes, suponho que seria melhor mostrar-lhe. Let's go. Com um barulho que soava como o estalo de vidro, o espaço à sua frente se abriu. Foi uma reunião que teve lugar ao longo de um único instante, mas para os deuses, foi vários minutos no valor do tempo. Banda, ou melhor, Vandaliel, ficou cara a cara com seu novo eu. Nice encontrar-me, embora eu esteja bastante relutante em admitir que sou eu, Banda disse. Nice para me conhecer. Mas eu acho que a abnegação é bastante desnecessária, não é? Será um obstáculo para manter um estado mental saudável, disse o seu outro eu. Para uma pessoa comum, isso pareceria um encontro entre seres malignos. Na frente de Banda estava um ser em forma de cúpula com inúmeras bocas e olhos em sua superfície, e uma linda garota com um ar efêmero sobre ela estava aconchegada contra ele. Para além do seu tamanho, a forma de cúpula parecia idêntica à alma Pimbodiedum de Vandaliel que circundava a sede principal de Rico Douroite. Se eu me sentir, então eu entendo como me sinto, Donilith, disse Banda. Claro que sim, eu. Eu me tornei um deus porque eu queria. Mas agora que tenho, pode ser ajudado, disse o seu homólogo. Suponho que Tatilitz true. E quanto a mim, foram as minhas próprias ações que me fizeram tornar-me assim. Embora isso seja difícil de aceitar. Sim, eu sei. Embora eu possa aceitar isso como colhendo o que eu semeei. A razão pela qual Vandaliel veio a existir como parte do Deus de origem foi por causa das próprias decisões e ações de Vandaliel. O Deus de origem era uma amálgama de deuses, e as divindades de que era composto vieram e foram quando o mundo, as pessoas, adoraram e o medo delas flutuou. Vandaliel tinha Pimbodied com a sua alma neste mundo, aparecendo como uma enorme cúpula, esquecendo a existência de satélites artificiais. Este ato por si só foi suficiente para fazer com que uma nova divindade fosse adicionada. Mas o presidente Sergei Dalan também anunciou corajosamente ao povo que esta cúpula grotesca era Vandaliel e o mesmo sendo que o Undiádio que era adorado pela oitava orientação. Se ele tivesse permanecido em silêncio, uma nova divindade grotesca que era, Vandaliel teria sido adicionada ao Deus de origem. Em outras palavras, tudo é culpa de Rico Douroites, disse Banda. Foi culpa de Rico Douit por desencadear um ataque de grande alcance de destruição indiscriminada, então Banda culpou o presidente Sergei Dalan pelo que aconteceu. De fato. Se ele reencarnar em Lambda, por favor destrua-o completamente desta vez, disse o Vandaliel em forma de cúpula. Por favor, deixe para mim, ou assim eu digo, mas será o meu corpo principal, não eu, quem estará fazendo isso, disse Banda. Os dois Vandaliels estavam de acordo. Pessoalmente, Aime encantou-se que Vandaliel se tenha juntado a mim, disse o Plutão que também fazia parte do Deus de origem. E haverá coisas que só poderá fazer agora que se tornará um Deus. O Vandalieus também concordou com ela. A maioria da humanidade na origem estava ciente de Vandaliel e o adorava ou temia, então ele era capaz de exercer a maioria do poder das divindades da origem. Isso permitiu que ele alocasse mais de seu poder à proteção divina de Amemiya Erotolitis do que originalmente pretendia, para que ele pudesse derrotar Rikudou. Ele também foi capaz de enviar uma mensagem divina a Sergei para instruí-lo a ajudar os Bravers, e ele se tornou capaz de conectar os mundos de origem e Lambda com muito mais facilidade do que ele esperava. Ele não perdeu nada e ganhou muito ao se tornar um deus. E o Ilitre certo sobre isso. Isso vai causar mais trabalho para o meu corpo principal e para o meu outro eu, afinal. Lidar com as coisas na Origem será o meu trabalho como parte do Deus da origem, disse Vandaliel, em forma de cúpula. E não há garantia de que esta situação continuará por muito mais tempo. Não passa de uma tendência temporária, afinal.
Daqui a um século, talvez as pessoas se tenham esquecido de mim. O número de divindades dentro do Deus de origem e sua influência relativa flutuou com a crença do povo. Vandaliel era certamente a divindade mais influente dentro do Deus de origem agora, mas ele previu que ele seria esquecido ao longo do tempo, perderia seu poder e, eventualmente, desapareceria da existência. Plutão parecia discordar, no entanto. Não consigo imaginar que você desapareceria dentro de um século ou dois. O medo que você atingiu no coração das pessoas na Federação Nórdica e na República Chinesa não será esquecido tão cedo. Bem, não precisamos nos preocupar com coisas que acontecerão daqui a 100 anos por mais algumas décadas, disse o Vandaliel em forma de cúpula. Até então, a situação estará sob controle ou tão irremediavelmente fora de controle que nada poderá ser feito a respeito. Eu estarei rezando para que seja o primeiro, disse Banda. A Memia e os outros não conseguiram esconder sua surpresa pelo que se tornou visível um momento depois que o som de vidro rachado ecoou na sala. Que cidade é essa? Perguntou Derek, entrando no que havia sido uma sólida parede de concreto momentos atrás. Havia um parque com flores de cores vivas florescendo em canteiros de flores, árvores com abundantes folhas verdes e numerosos equipamentos de playground. Do outro lado do parque, fileiras de edifícios podiam ser vistas e residências de 2 andares e complexos habitacionais que variavam de 3 a 5 andares de altura. Nós nos teletransportamos para o Japão? Isso diz que o Central Park, e disse um Joseph espantado, olhando para um mapa que havia sido colocado no parque. Havia vários idiomas no mapa, mas o idioma no topo era o japonês. Não, este não é o Japão, disse a Memia, olhando ao redor de seus arredores. Não há um único pássaro ou inseto, e não podemos ouvir pessoas ou carros. E se você olhar em volta, não há semáforos. Uau! Você está certo. Onde está isso, Banda? Perguntou Narumi. Este é o refúgio que construí para Mekun, Hiroshi e todos os outros. Itilitz localizado em um mundo que é a origem. It-os um winner world dentro do meu corpo principal, que é num mundo diferente em que os indivíduos reencarnados renascerão para as suas próximas vidas, disse Banda. O que no mundo queres dizer com isso? Perguntou a Memia, que não sabia que ele e os outros seriam reencarnados em outro mundo após a morte deles. Mas foi o Banda que lhe respondeu. Isto é o que quero dizer, disse Vandaliel. A Memia imediatamente levantou a guarda com a aparição repentina desse garoto desconhecido, mas Mei saltou de Banda e passou por ele em direção a Vandaliel. Banda, ela disse feliz. Itis nossa primeira reunião como esta, Isnili It, Mekun, disse Vandaliel, pegando-a em seus braços. A Memia e Derek, aparentemente incapazes de acreditar imediatamente que Banda e Vandaliel eram a mesma pessoa, olharam de um para o outro com os olhos bem abertos em choque. Banda, ninguém te reconhece porque tu tens algum vrigli-vriglis, sabes? Vamos, disse Mei. Ela enfiou a mão na boca de Vandalitis, agarrou a língua dele e esticou-a. A Memia e Derek pareciam convencidos disso. Mekun, Hiroitin não impressionado por você pegar as línguas dos povos e puxá-las. E a minha boca tem presas, por isso é perigoso. A eu fazer algumas antenas, por isso, por favor, ser mais paciente, disse Vandaliel. Você é o corpo real de Bandairates? Perguntou Hiroshi, que não estava mais em seu equipamento de transformação. Ele estava olhando para o que parecia ser um menino comum, além do fato de que ele tinha antenas e uma língua muito elástica. That's right, Hiroshi, disse Vandaliel. Dê-me um momento, e Litleo faz mais. E o Udonte precisa de fazer mais vrigli-vriglis para mim, disse Hiroshi. Uau, Itilitz é mesmo verdade. E Ouroi tem os mesmos olhos de peixe. E Ivy acabou de notar que a sua voz é a mesma. Então, você é apenas uma criança com a mesma idade que eu, Aime faz 13 anos este ano, Vandaliel disse. Sério? Mas Yoilitre não é muito mais alto do que eu. Hiroshi exclamou. Hiroshi, Tatilitz porque você é alto para a sua idade, e Ioem curto para o meu, disse Vandaliel, desanimado. Mas eu pode crescer temporariamente. E se você incluir as antenas, eu acho que Aime bastante tal.
você pode crescer mais olhos também, certo? Eu já entendo, disse Hiroshi. Como esta conversa entre as crianças estava acontecendo, Banda estava contando a Amemiya e aos outros sobre Lambda e suas próximas vidas. Você me contou sobre este o Shelter, mas eu esperava que fosse assim, disse Joseph. Ele e Oldou e Nanamori ficaram surpresos apesar de terem conhecimento prévio. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido para eles. Vandaliel era outro indivíduo reencarnado, mas havia uma diferença esmagadora de poder entre ele e os outros. E ele disse que levaria Mei e os outros sob seus cuidados. De fato, mesmo as maiores nações não seriam capazes de perseguir Mei e os outros se estivessem em outro mundo. Lambda é um mundo com diferentes leis da física, por isso ajustei o ambiente num dos meus Winner Worlds em conformidade. Mas com isso dito, este é um Winner World dentro do meu corpo principal, por isso existe o risco deste mundo ser afetado se algo acontecer ao meu corpo principal, disse Banda. Se algo acontecer com o seu corpo principal, você diz. É difícil imaginar, mas suponho que haja uma pequena chance se Rikudou e os outros reencarnarem em seu mundo, disse Amemiya. A propósito, como este mundo será afetado? Se este mundo está dentro do seu corpo, então isso significa que ele vai tremer quando você pular, voar ou pular? Perguntou ao Derek. No, disse Banda. Até agora, os meus Winner Worlds não foram afetados por eu voar, saltar por aí, ou mesmo ter buracos feitos diretamente através do meu corpo. Mas suspeitamos que eles serão afetados se o Will cortar em dois ou tiver todo o meu corpo queimado ou esmagado. Amemiya e os outros tinham uma expressão de descrença em seus rostos. Parece que seria melhor para eles ficarem dentro do seu Winner World em vez de saírem para o mundo exterior, disse Amemiya. Derek concordou. Não importa o quão seguro seja um país, há sempre a possibilidade de um meteoro cair nele. Vandaliel possuía aproximadamente as mesmas capacidades físicas que Banda, e quando se tratava de magia, ele possuía uma quantidade ainda mais vasta de mana. Banda estava a explicar os riscos do Winner World, mas Amemiya e os outros podiam imaginar que havia seres capazes de o prejudicar. Há realmente inimigos que podem fazer isso em Lambda? Amemiya perguntou. Sim, existem. Aime não é invencível, embora Aime não tenha certeza se Rikudou será reencarnado lá ou não, respondeu Banda. Que mundo aterrorizante. Mas suponho que seja muito mais seguro do que o nosso mundo neste momento, Amemiya disse. Sim, suponho que sim, disse Narumi. Mas você disse que as leis da física são diferentes. Vai ficar tudo bem? Os corpos das crianças serão afetados por isso? IOVE pensou numa forma de contrariar isso, disse Banda. Familiares do Rei Demônio que pareciam sinistros devido a seus tentáculos e pernas articuladas se reuniram ao redor, transportar cápsulas e equipamento de cultivo que coincidentemente se assemelhava à cápsula que Rikudou tinha usado para cultivar o corpo Ash Avalon. Banda apontou para as massas de carne e pedaços de ouro dentro das cápsulas. Ivy preparou este equipamento, e se eu usar estes materiais, posso refazer o corpo de Onebi em um que é adaptado ao Lambda, disse. Mas ele vonilit torná-los completamente careca como Rikudou, e não deveria ser qualquer alteração em quaisquer outras partes do corpo, também. Mesmo que haja, serão coisas como uma mudança na cor do cabelo ou dos olhos. Para entrar em detalhes deste processo, um sujeito que entrasse em uma dessas cápsulas teria sua alma temporariamente separada de seu corpo e depois retornaria a ela depois que o corpo passasse por alterações realizadas usando materiais como Life Gold, prata da alma e a raiz da vida. O processo foi semelhante ao que Rikudou tinha feito para ser reencarnado em Ash Avalon. Mas as alterações no corpo, realizadas manualmente por Vandaliel, ou melhor, os familiares do Rei Demônio, eram muito mais leves. Foi uma pseudo-reencarnação usando um mecanismo mais primitivo. Mas talvez esteja saindo muito mal porque é muito parecido com o que Rikudou fez. É difícil explicar as coisas para pessoas que não estão sob minha orientação e tentar suborná-las com creme V ou poção de sangue provavelmente terá o efeito oposto, pensou Banda. O que devo? Enquanto Banda e os familiares demônios reis estavam preocupados com o aparecimento disso, Mari, que ouvia fervorosamente sua explicação, subitamente subiu em uma das cápsulas.
Narumi proferiu surpresa. H.I., disse Derek. No momento em que ocorreu a qualquer um deles que eles deveriam tentar parar Mari, a cápsula já havia fechado, e o equipamento de transformação que ela estava usando desfez sua transformação. A cápsula estava cheia de um fluido de cultura de dentro, e ela estava cercada por massas contorcidas de ouro e carne. E ela vai ficar bem? Perguntou Amemiya. Se ela estivesse a ficar, eu estaria a mostrar-te este equipamento, disse Banda. Ivy realizou inúmeras experiências com ele e em mim. Quando Vandaliel tentou transformar um de seus mundos internos em um mundo com um ambiente que se aproximava dos originelitos, ele encontrou um problema muito grande. Como Banda existia na origem sem problemas, Vandaliel havia esquecido que, por ser um organismo do mundo de Lambda, seu corpo estava mal adaptado para o ambiente da origem. Assim, Vandaliel havia começado experimentos e pesquisas, usando seu próprio corpo no início, para adaptá-lo ao ambiente originelites. Uma vez que ele conseguiu realizar o processo em si mesmo, ele tentou em plantas que ele tinha crescido de seu corpo. Uma vez que ele conseguiu com plantas, ele usou as pessoas cujos rostos Braga e os outros goblins negros haviam arrancado. Depois de verificar todos os resultados, ele decidiu que o processo estava pronto para ser usado, então ele preparou o equipamento para este dia. Mari-san, como se sente? Perguntou a Yukijoro. Ela estava calma, ao contrário de Amemiya e os outros, que estavam agitados. É como se todo o meu corpo estivesse a ser massageado. Sinto que os meus bodilites vão derreter, Mari disse em alto astral. Amemiya e os outros finalmente pareciam estar convencidos. Tudo bem. Por favor, cuide bem de Mei Hiroshi, disse Amemiya, inclinando a cabeça. As vítimas e os sujeitos experimentais também. Se os deixar conosco, pode ser uma repetição do que aconteceu com a 8ª orientação. Por que está a fazer um pedido em nosso nome? Perguntou a Yukijoro. Não se preocupe conosco, disse Bokor. Teilitre certo, mas mesmo assim, por favor, cuide bem deles, Amemiya disse. Sabes, vocês os dois, em momentos como estes, as coisas podem correr melhor se mantiveres a boca fechada, mesmo que penses de forma diferente, disse Mari. E tirates tudo bem. Eu estava originalmente planejando levar Yukijoro e os outros aos meus cuidados, não importa o que vocês disseram, disse Banda. Amemiya deu um sorriso irônico. Ele sentiu que discutir esse tópico seria inútil. O Rikudou vai reencarnar-se em Lambda? Ele perguntou, mudando de assunto. Quem sabe? Agora que ele adquiriu o poder do atributo morte, tenho certeza de que Rodcourt Vonilit ficará satisfeito com ele, então eu sei o que vai acontecer com ele e não que eu saiba o que Rodcourt pensa, disse Banda. Ah, mas Asagi, Tendou e Akagi vieram ao meu mundo. Não que eu transmita quaisquer mensagens para eles para você. Então, as Agiolites renasceram, Mas parece que já aconteceu algo entre ti e ele. Ouvi dizer que tu e ele eram amigos, disse Amemiya. Até Amemiya estava curioso sobre o menino pelo qual Narumi se interessara, cujo nome e aparência eram semelhantes aos seus. Então ele perguntou a seus companheiros indivíduos reencarnados sobre que tipo de pessoa Amamiya Hiroto tinha sido, e o Omagemacheru Minami Asagi foi quem deu as anedotas mais detalhadas sobre ele. Mas quase ninguém se lembrava de nada sobre Amamiya Hiroto além de Minami Asagi. Essa afirmação causaria danos terríveis à minha reputação. Eu nego firmemente, disse Banda. Parecia que as anedotas de Asagilitis tinham sido particularmente precisas. Venha pensar nisso, Kouya disse-me para não acreditar muito no que Asagi diz, disse Amemiya. O Kouya e o Mal também reencarnaram. Kouya. Se estiver a falar de Indou-san, se bem me lembro, os Eirates tornam-se um espírito familiar de Rodcourt e algo como um anjo. Algo sobre apoiar os indivíduos reencarnados, juntamente com Machida-san e Shimada-san, disse Banda. Acho que o Onoa Omao Smith-san e o Super Sense Ugotouta-san reencarnaram, mas conheci-os. Além disso, Ivy destruiu o Cronos, Odin, Sylph, Marionette, Gungnir e um Deficit. Parece que há muita coisa a acontecer no seu mundo. Se eu tivesse morrido com eles naquela época, então eu poderia ter parado Asagi. Não, Asagi teria parado. Itilides Asagi, afinal de contas, Amemiya suspirou.
Ival, Joseph e Nanamori estavam segurando suas cabeças em arrependimento. Houve alturas em que senti que a sua personalidade forte era fiável, mas, e talvez tenha sido um erro, disse Ival. Quando eu estava lutando mentalmente, confiei muito nele e acrescentou Joseph. E avisou-vos, disse Nanamori. E disse-lhe, Don't arrasta para fora as relações que tivemos nas nossas vidas passadas. Bem, não que eu pretenda defender o que Murakami e os outros fizeram. Derek de repente olhou para cima. Falando de Murakami, você mencionou o Vênus. Tsuchiya, Doug e São Tomé. Terelotes também Tanaka, Samejima e Mackenzie. Avenilite você os conheceu? Ele perguntou. E você sabe o que aconteceu com o Ogazer Uminuma? Perguntou Amemiya. E Avenhoit conheceu alguém chamado Mackenzie. Samejima-san foi reencarnado como sobrinho dos meus subordinados, e Tanaka-san foi reencarnado como meu filho Master Elite. Banda respondeu. Samejima Yuri reencarnou como Sarua Legston, sobrinho de Cesare, que serviu como general e primeiro-ministro, e seu irmão mais novo, Kurt, que serviu como tenente-general. Tanaka-jin tinha reencarnado como enteado do vampiro de raça pura Zorcodrio, que tinha inventado o Masou Teshiki. As For Kanako e os outros. Tudo o que posso dizer é que se juntaram a mim e aos meus companheiros. Pediram-me para ficar em silêncio, para que eu possa dizer-lhe mais do que isso, disse Banda. Kanako pediu-lhe para ficar quieto sobre ela, Doug e Melissa se ele tivesse a chance de falar com Amemiya e os outros. Ela lhe disse, se você falar sobre como IOM se envolveu com você ou sobre como IOM ídolo, ITOLL descarrilar sua conversa. E além disso, quero a oportunidade de lhes dizer eu mesmo para que eu possa ver o olhar de surpresa em seus rostos. Quanto a Itome, que se tinha tornado uma das personalidades legionelitis, ela tinha lhe dito, se lhes contares sobre a minha forma actual e o que eu sou, eles podem não entender e desconfiar de ti, então, diga-lhes que Hiroitin um dos seus companheiros agora. E pode entender Itome, mas Tsuchiya e os outros traíram Murakami para se juntar a você? Eu sei se eles estavam apenas fazendo a coisa sábia ou se Murakami errou tanto que desistiram dele, mas você tem certeza que pode confiar neles? Perguntou ao Derek. IOM Chá, saí de Banda. Derek e os outros consideravam Kanako como uma traidora, assim como Murakami, então eles pareciam achar questionável que ela havia se tornado uma aliada de Vandaleolitos, mas a resposta de Banda era firme. Tudo bem. Ilitleo confia no seu julgamento, disse Derek, sentindo que fazer mais perguntas não o levaria a lugar nenhum. Se fosse Asagi em seu lugar, ele poderia ter tentado questionar Banda ainda mais e obter mais respostas. Mas Derek estava bem ciente de que, embora Banda confiasse nele nos outros bravos até certo ponto, essa confiança era tão profunda. Quando Derek recuou, os familiares do Rei Demônio tocaram uma campainha para sinalizar a conclusão do processo de Marilitis. Fel. Sinto-me revigorado. O que você acha? Eu pareço diferente? Perguntou a Mari quando ela saiu da cápsula. Além do fato de que ela havia colocado seu equipamento de transformação de volta, ela não parecia diferente. Nem mesmo o seu cabelo ou olhos mudaram de cor, disse Banda. Então parece que foi um sucesso, disse Mari. Agora, é hora de decidir o que você fará. É claro, Hiroitin indo para o mundo de Bandalitus e o mundo de Vandalieu e seus companheiros. Não há lugar para mim lá atrás, e eu não quero voltar para o confinamento solitário. Tendo chegado à sua decisão, ela pediu a Amemiya e os outros para fazer o deles. Ninguém se opôs à sua escolha, nem ninguém tentou impedi-la. Como ela disse, não havia lugar para ela na origem. Na verdade, dado que Mari tinha sido o corpo duplo de Rikudo Ita, era possível que os governos de todo o mundo tentassem matá-la para encobrir as evidências de seus crimes. Acreditava-se que ela já estava morta, então mudar para outro mundo era a escolha mais conveniente para ela e para Oride. Um momento depois, Gabriel e Ulrika chegaram da área segura que Banda e Hiroshi haviam criado, acompanhados pelas outras vítimas sequestradas, sujeitos experimentais e os mortos-vivos que os subordinados de Rikudouroite haviam criado. Uau, Veliscre fora, disse uma das crianças. Aquela rapariga também está ali. Letilitis vão, pessoal, disse outro.
As crianças que foram confinadas e usadas como sujeitos experimentais por Rikudo de Dilit parecem ter muita compreensão do que significaria ir para outro mundo, mas eles correram em direção a Mei com expressões de alegria em seus rostos. Essas crianças eram órfãos sem parentes, não tinham casas para onde voltar na origem. E se eles permanecessem, era possível que eles seriam alvo de pessoas que procuram continuar a pesquisa Rikudo-Oroites. Gabriel. Eu desempenhei um papel enorme na batalha. Hiroshi disse com orgulho. Realmente? Gabriel disse, parecendo duvidoso. Ai-me sério. Salvei o pai e bati num monstro feito de gelo. Até a banda me elogiou. Hiroshi disse. Elotes a dizer a verdade, Gabriel, disse Bokor. Naturalmente, Gabriel e os outros sujeitos experimentais estariam cruzando para Lambda. A tragédia que se abateu sobre a oitava orientação teve de ser evitada. Os mortos-vivos também iriam. Eles estavam sob o comando de Meilix, então eles poderiam ser separados dela. Eu ouvi o que aconteceu com os fantasmas. Acho que vou para Lambda. Desculpe, mas... Acho que posso viver num mundo sem a banda, a Mei-chan e o Hiroshi, disse o Rika, fazendo a sua escolha. Sua mente estava em um estado onde sua sanidade só estava intacta devido ao apoio de Banda, Mei e Hiroshi. Sem eles, era possível que ela nunca se recuperasse. Ai-me certeza Mei-chan e Hiroshi vai se sentir mais à vontade ter alguém que eles conhecem ao redor. Por favor, cuide deles, disse Joseph. Eu acho que Veilitu ficar por um tempo mais. Afinal, temos que ajudar Mei e Hirosholetes Papa e Mama. Podemos deixar tudo para Baker e os outros, disse Oudou. Se não der certo, vê se Zéu vem chorar para você, então vem e salve-nos, ok? Disse Nanamori. E assim, Joseph, Oudou e Nanamori escolheram ficar para trás. Ah, mas poderíamos manter este equipamento de transformação? José pediu. Os capacetes e capas do equipamento de transformação dado a esses três foram feitos com muito mais esforço do que as criações feitas às pressas, como as dadas a Derek e Val que só cobriam o usuário em um terno de borracha. Joseph considerava seu design visual uma falha, mas seu desempenho era tão incrível que era difícil desistir. Idon Hoyt mente. Atualize a função e os projetos de seu equipamento mais tarde. Eles provavelmente se tornarão mais como ternos de armadura de metal, no entanto, disse Banda. Poderíamos não apenas recebê-los como são? José perguntou. No. Se você fosse ser prejudicado porque eu fiz a atualização do seu equipamento, e desse arrepende tanto que Hiroit desce sobre a origem e rola em frustração. Joseph imaginou Vandalieus enorme alma descendo sobre seus inimigos ou cabeças e saltando ao redor. Seus inimigos seriam achatados, mas também as montanhas, colinas, cidades e aldeias próximas. Então, por favor, faça, disse Joseph. Ai-me feliz por entender, disse Banda. Este foi o momento em que os bravos guerreiros nasceram e Joseph, Oudou e Nanamori. Ulrika sentiu-se apologética por deixar tudo para eles, mas, ao mesmo tempo, ficou aliviada. No entanto, ela não sabia que enfrentaria tempos ainda mais difíceis por vir. Banda finalmente se voltou para Amemiya e Narumi. Não é preciso dizer que Aime ficar para trás. Eu sei quantos anos levará, mas eu sou aquele que permitiu que Rikudo corresse desenfreado e fizesse o que quisesse, então é minha responsabilidade fazer as coisas direito, disse ele, disse Amemiya, e então ele se virou para sua esposa. Mas você... Não, Aime vai ficar contigo, disse Narumi. Vandaliel e os outros pensaram que Amemiya assumiria toda a responsabilidade por conta própria, mas Narumi parecia ter decidido ficar com o marido em Orid. Se ficar significasse que nunca mais veria os meus filhos, podia ter escolhido ir com eles, mas Io e Litu deixou-me vê-los, Vonilit e U. Narumi disse. Yes, embora eu possa fazer quaisquer promessas absolutas de que vocês definitivamente poderão vê-las uma vez por mês, disse Banda. Eu tenho as minhas próprias circunstâncias para lidar, afinal. Mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor esforço. Obrigado. Essa promessa é suficiente para mim. Eu sei o que é que gosta de viver uma vida onde você pode planejar tudo.
E eu sei que você é o tipo de pessoa que promete fazer um esforço, então vai além disso. Só para me deixar claro, o Ivy sempre priorizou a felicidade do Meku e do Hirosholetes. Então eu pretendo excluí-lo de suas vidas. Na verdade, se Amemiya e Narumi tivessem exibido comportamento que mostrasse que eles eram indignos de serem pais de Meiroiti. Se eles tivessem rejeitado a filha porque ela havia nascido com afinidade pelo atributo morte, ou até mesmo tentado atacá-la, ele teria assegurado que eles nunca mais a viriam. Os pais eram importantes para os filhos, mas Vandaliel sabia muito bem da sua própria vida em Origin que havia casos em que as crianças não significavam nada para os seus pais e que havia pais cujos filhos estavam melhor sem eles. Mas Amemiya e Narumi não eram pais de Mei e Hiroshi. Sendo esse o caso, a opinião de Vandaliel e Lee sobre eles importava. Obrigado, Narumi disse novamente. Tenho certeza de que nos excluir de suas vidas tornaria as coisas mais fáceis para você, já que você não precisaria se dar ao trabalho de conectar os mundos para nos deixar vê-los. E acho que, mesmo se formos ao seu mundo, não causaremos nada além de problemas. Tenho certeza de que é um mundo onde nenhum dos nossos sentidos comuns se aplica também. Bem, não posso negar isso, disse Obanda. E menos de um dia se passou desde que descobrimos tudo. Ele realmente não afundou, então eu gostaria de levar algum tempo para me acalmar e pensar sobre isso, Narumi continuou. E não podemos simplesmente desistir de todos os outros em nosso mundo. Banda girou a cabeça para trás, perturbado com o que Narumi estava dizendo. Anteriormente, ele poderia ter dito que não se importava com a origem. Mas ele não podia dizer isso agora. Agora, Origin tinha pessoas que ele tinha guiado nos seus sonhos, e Sergei e os outros adoradores da oitava orientação e Joseph e os outros tinham dito que ficariam para trás. E o mais importante, uma parte dele se tornou parte do Deus de origem. Mãe. Pai. Don't preocupe-se comigo e com a Mei, disse Hiroshi, correndo para seus pais com Mei em seus braços. Houve alturas em que podíamos ver-vos exceto através da internet e da TV antes. Isso não é diferente disso. Basta pensar nisso como nós indo em um pouco de uma omesta no exterior. Tatilitz não é a melhor parentalidade, Banda comentou. Desculpe por isso, Amemiya pediu desculpas. Vandaliel decidiu que, uma vez que isso acabasse e a cerimônia de entrada da escola fosse concluída, ele iria ver Bakunava. Em qualquer caso. Ai, me desculpe, Hiroshi. Mas ouve a tia Ulrika e os outros, está bem? E cuide bem da Mei, disse Amemiya. Veilitul definitivamente vem vê-lo novamente. Veilitri vai fazer o nosso melhor para garantir que podemos viver juntos novamente, ok? Disse Narumi. Yeah, disse Hiroshi. Ites tudo bem, Veilitul ir e vê-lo em nossos sonhos, disse Mei. Ah. Agora que você mencionou, testamos se podemos nos encontrar através dos nossos sonhos, disse Banda. E assim, os dois mundos conectados se separaram mais uma vez e mais, na realidade, eles ainda estavam conectados. Afinal, Vandaliel era agora uma parte do Deus de origem. Então, Ilitlel tem que cuidar de Amemiya e Narumi, mesmo que eles me adorem. Pode ser ajudado. Itilitz para Mekun e Hirosholete Saki, ele suspirou.